Olá, eu sou o professor Silber Luan. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. O assunto de hoje é propriedades periódicas. Bom, essas propriedades estão relacionadas à tabela periódica, que reúne os nossos elementos químicos. São 118 no total até hoje. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que a linha horizontal ela é chamada de período. A linha vertical ela é chamada de família ou grupo. Nós temos 92 elementos químicos naturais, 26 são chamados de artificiais, com aqueles que têm número atômico menor que 92 são chamados de cisurânicos, que têm número atômico maior que 92 são chamados de transurânicos. Bom, essa tabela que nós temos hoje, ela é a mais atualizada, que tem 118 elementos químicos, mas antes de eu trabalhar propriamente dito as propriedades periódicas, nós vamos entender um pouquinho da evolução desses elementos químicos. O primeiro elemento químico descoberto foi o fósforo. Foi descoberto por esse cientista chamado Rembrandt. Brand isolou o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo-se material que brilhava no escuro e pegava fogo. Uma determinada curiosidade é que Brand, para isolar o fósforo, ele precisava de 50 litros de urina para obter 1 grama de fósforo, e que era vendido cerca de $30 atuais por grama, valendo mais que o ouro, né? Isso é uma curiosidade bem interessante. O próximo cientista que contribuiu para descobrir vários elementos foi o Carl Scheele. Ele foi um grande gênio da química. Ele descobriu oxigênio, nitrogênio, bário, cloro, flúor, manganês, molibdênio, tungstênio. E também descobriu outros compostos, né? Ácido nítrico, glicerol. Interessante que Scheele, ele não ganhou crédito por descobrir o oxigênio. E ficou, por Priestley. Joseph Priestley é considerado o descobridor do oxigênio. A descoberta do cloro também, Scheele não ganhou reconhecimento por ele, mas o Davy, Humphrey Davy, conseguiu ter esse feito. Scheele também tinha o mau hábito de experimentar as substâncias no seu laboratório, e foi por culpa de uma substância, o ácido cianídrico, que caiu no seu laboratório, que fez com que Scheele perdesse a sua vida. Bom, outro cientista também importantíssimo que fez aumentar nosso conhecimento das substâncias químicas foi o Berzelius. O Berzelius, que até hoje a simbologia dos elementos químicos foi proveniente dos seus estudos. Ele descobriu cério, selênio, silício, zircônio, titânio, tório. É também considerado um dos pais da química moderna. Bom, nós temos aqui vários elementos químicos descobertos. Confere. Agora vamos ver a evolução que nós tivemos de agrupar esses elementos químicos de forma que eles permanecessem com as propriedades um próximo do outro. Ou seja, os elementos químicos que têm propriedades químicas em comum vão ficar em grupos próximos, reunidos de maneira similar. Isso facilita, por exemplo, você vai no supermercado, você quer, comprar um biscoito, então você vai justamente numa seção específica, e você também lá você vai ter reuniões de biscoitos de sabores, de morango, tudo de um lado, chocolate em um lado, na prateleira. Então fica bem organizado e fica fácil de você encontrar o que você procura. Assim mesmo acontece na tabela periódica. Você quer eu quero um metal, eu quero uma substância que conduz bem a eletricidade. Então, ali os elementos químicos estão organizados dessa forma. E vamos ver essa evolução. O primeiro que contribuiu para reunir os elementos químicos com propriedades similares foi Dobereiner. Ele elaborou a lei das tríades, e falar que a massa do elemento central é igual à média da massa dos elementos dos outros dois elementos. Então, você tem aqui, por exemplo, o cobalto. Se você pegar a massa do cobalto, é a média da massa do ferro e do níquel. Você soma a massa do ferro e do níquel, divide para 2, vai dar a massa do cobalto.
A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com o bromo, né? A massa do bromo é a média da massa do cloro com a massa do iodo. Então, existem alguns elementos químicos que essa lei acontece, mas muitas outras exceções ocorrem. Então, é uma lei ainda que ainda estava engatinhando, porém, existe um certo padrão, alguns elementos químicos que nós podemos estar observando nessa imagem. O próximo a contribuir foi Champ-Courtois, né? Champ-Courtois. Ele elaborou o parafuso telúrico. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas, colocando-as sobre uma linha helicoidal que recobriu uma superfície cilíndrica, formando um caracol. Então, por exemplo, aqui nós temos uma ilustração. Colocamos os elementos em ordem crescente de massa. Então, aqui nós temos lítio, berílio, boro, cálcio. Você vai colocando os elementos químicos, vai rodeando. Quando dá uma volta completa, vai voltar aqui para o sódio, magnésio, alumínio, silício. Esses carinhas aqui, ó, lítio, sódio, potássio aqui, ó, ficam numa mesma fileira. Então eles possuem propriedades químicas semelhantes. Tá certo? Então os elementos vão dando aqui uma volta depois do carbono, né? Veio nitrogênio, oxigênio, flúor, neon, aí dá uma volta completa, tá certo? Então esses que ficam na mesma fileira vão ter propriedades químicas similares. A próxima teoria foi a lei das oitavas, né? Elaborada por John Newland. Ele ordenou os elementos químicos com propriedades semelhantes em grupo de 8, onde a cada 8 elementos as propriedades químicas se repetiam, né? Isso ficou conhecido como a lei das oitavas, né? Porque lembra, né, as notas musicais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o hélio, passando 8 elementos químicos, o oitavo aqui, o neônio, vai ter propriedades químicas similares. Aqui, depois do neônio, vem quem? Passando 8 elementos químicos, vai vir o argônio. Então, eles vão ter propriedades químicas, né, semelhantes. Então, aqui, por exemplo, nós temos o lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, cálcio. Isso daqui está em perfeita consonância. Porém, aqui, ó, o oxigênio, enxofre e depois vem o ferro. Bom, o ferro não é um metal, ele é muito diferente do oxigênio. Então, aí já tem uma certa um erro, né? Já não, essa lei já não serve para todos os elementos químicos, tem certas limitações. Só que aí surgiu um personagem que é o Dmitry Mendeleev. Ele é considerado o pai da tabela periódica. Ele é um químico, foi um cientista russo e criador da primeira versão da tabela periódica como nós temos hoje, que chegou mais próximo da atual. O que é que ele fez? Ele reuniu essas teorias conhecidas e elaborou seu sistema, seu padrão de classificação periódica. Essa aqui foi a primeira versão da tabela de Mendeleev, uma versão, a primeira edição inglesa da tabela periódica de Mendeleev. O que foi que ele fez? Reuniu os elementos químicos, né, em 12 linhas e 8 colunas, da forma como nós estamos vendo aqui nesse modelo. Tá? Então, vê que manteve aquele padrão das oitavas, né? Por exemplo, lítio, sódio, olha, eles ficaram na mesma fileira, tá certo? Para alguns elementos que não era conhecida a sua massa, ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Então, alguns elementos químicos ainda não eram descobertos na época de Mendeleev. Então, só que ele acreditava que existiria um elemento químico com aquela massa e ele conseguiu prever as propriedades desse elemento. Então, aqui, por exemplo, o elemento químico que tem massa 44 existiria e ele ficaria mais ou menos nessa posição na tabela. O elemento 68, então ele colocou um ponto de interrogação. O Mendeleev, ele gostava desse jogo de paciências, que alguém já jogou isso no Windows, né? Esse joguinho da paciência. E para as cartas, então, que não tinha ainda o elemento químico, ele colocava o ponto de interrogação. Para os outros, ele colocava o elemento
e sua massa, e foi organizando dessa forma como está aqui. Porém, teve alguns probleminhas, né? Embora Mendeleev tentou ainda consertar, ainda ficou alguns probleminhas que posteriormente foi contornado. O Maia, Julius Maia, foi um outro cientista que chegou em resultados próximos ao de Mendeleev. Porém, o trabalho de Mendeleev ficou mais reconhecido por conta dessa previsão que o Mendeleev conseguiu fazer de vários elementos químicos, né? Germânio, por exemplo, foi um que Mendeleev conseguiu prever as suas propriedades. Um próximo cientista foi o Henry Moseley. O Moseley foi o primeiro a conseguir determinar o número atômico com uma certa precisão. Então, o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que o átomo tem lá no núcleo. Então, ele conseguiu de maneira experimental determinar o número atômico, e a partir do número atômico é o que identifica o elemento químico e não a sua massa. Então, a partir daí ficou mais específico e ficou preciso a identificação do elemento químico, e dessa forma a tabela periódica vai ficar agora em ordem crescente de número atômico e não mais de massa atômica como era até então. Bom, o último cientista, tem muitos outros cientistas, em 2016 que foi completa a tabela periódica, mas a partir de Seaborg ele conseguiu sintetizar, né, alguns elementos transurânicos. Então, acima do urânio, vem todos os seus elementos são artificiais, né? Então, a partir desses elementos que ele conseguiu sintetizar, né, inclusive que nós temos até um elemento químico em homenagem a Seaborg, que é o Seaborgio, ele mudou o panorama da tabela periódica. Também nós temos os elementos artificiais, certo?